Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, o assunto de hoje é reciprocidade bancária, tá? Antes de iniciar essa videoaula, eu gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal, porque isso nos motiva a continuar elaborando essas e outras videoaulas, ok? Se puder fazer um comentário também, eu leio todos os comentários, tá? Esse assunto de hoje, especificamente, reciprocidade bancária, eu retirei de um livro do Asaf, tá? É um livro muito bom de matemática financeira, eu utilizo ele nas minhas aulas, tá? Não estou recebendo nada para fazer propaganda do livro, mas fica aí uma indicação para quem estiver procurando um livro bom de matemática financeira, tá? Esse é um livro muito bom. Esse exemplo completo eu retirei do livro, tá? Mas tem alguns alunos que normalmente eles precisam do auxílio de algum professor, porque eles não conseguem interpretar, né? Tem uma certa dificuldade de interpretar só lendo o livro, só lendo a explicação do livro, tá? Então por isso que eu fiz essa videoaula, ok? Então vamos lá? Reciprocidade bancária. Deixa eu só pegar um marcador aqui, essa caneta aqui, ó. Tá, fica mais fácil para mim. Não, essa aqui não. Desculpa, deixa eu pegar outro aqui. Borracha apagar aqui. O que eu quero é essa aqui, ó, apontador a laser, tá? Para o cursor ficar mais fácil. Então vamos lá, reciprocidade bancária. Nada mais é do que uma exigência bancária a fim de liberar algum serviço para o cliente, como por exemplo um empréstimo ou desconto de duplicados, tá? Esse parágrafo está bem explicativo, tá? Quando você vai no banco pedir algum serviço, você vai pedir um empréstimo, por exemplo. Normalmente o banco te empresta o dinheiro, mas às vezes ele cobra de você que você adquira algum serviço do banco, por exemplo, um seguro, tá? Às vezes ele fala, ó, te libero o empréstimo, mas eu preciso que você adquira esse segurinho aqui comigo. Então isso que é reciprocidade bancária. A grosso modo, seria mais ou menos aquilo. Ó. Se você quiser rir, tem que me fazer sorrir. Entendeu? Você quer um empréstimo do banco, então você que adquira algum serviço do banco também, a gente te ajuda e você nos ajuda. Exatamente isso é reciprocidade bancária. Tá? Existem várias formas de reciprocidade bancária. Tá? Nesta aula aqui, especificamente, iremos estudar o saldo médio, que é uma das modalidades de reciprocidade bancária. Ok? Tá? Aqui tem um desenho. Vamos avançar. Saldo médio. O que vem a ser esse saldo médio? Então vamos lá. Uma forma bastante adotada de reciprocidade bancária é aquela baseada na manutenção, geralmente pelo prazo da operação, de determinado percentual do crédito concedido em conta corrente no banco. O que isso daqui significa? Vamos supor que você pede um empréstimo para o banco. Vamos supor 10 mil reais. O banco fala, tudo bem, eu te empresto esses 10 mil reais, tá? Só que desses 10 mil reais, você tem que manter R$1.000 na sua conta durante um mês. Tá? Você deixa lá durante um mês. Então você pediu 10 mil reais hoje. Você sai hoje do banco com 9 mil reais, deixa R$1.000 lá na tua conta e daqui a um mês você vai lá e retira esses R$1.000. Então é exatamente isso que é saldo médio. Ele vai te emprestar uma certa quantidade e uma parte disso daí você tem que deixar no banco durante um período de tempo que o banco estipula. Por que o banco faz isso? Que ele quer que você deixe um saldo médio durante um mês sem você poder mexer. Porque o banco ele conhece todos os tipos de investimentos que tem no mercado. Então, se você deixa R$1.000 lá na sua conta durante um mês, o que o banco faz? Ele vai pegar esses R$1.000 e durante esse um mês ele vai fazer diversos investimentos. Tá? E isso vai gerar um lucro para o banco. Então, por exemplo, vamos supor que ele faz um investimento lá de R$1.000 em algum tipo de investimento qualquer que paga uma quantia, 10%, sei lá, de R$1.000. No final do mês, você vai lá e retira os R$1.000 e todos os lucros que o banco obteve com esses R$1.000 fica para o banco. Entendeu? Agora imagine, o banco tem milhões de clientes. Se ele conseguir que muitos desses clientes deixem um saldo médio, ele junta tudo isso daí e faz investimentos durante esse mês. Tá? Imagine o dinheiro que o banco ganha. Tá? Então a ideia do banco pedir para você deixar um saldo médio é exatamente essa. Tá? Ok? Em verdade, essa modalidade constitui-se no pagamento antecipado de uma parcela do principal da dívida
elevando o custo efetivo do empréstimo. Vocês vão entender exatamente o que significa isso daqui, tá? Eu vou explicar para vocês. Bom, vamos fazer um exemplo aqui que nada melhor para entender esse negócio do saldo médio aqui do que um exemplo de aplicação, que eu também retirei do livro do Asaf, tá? Suponha uma operação de desconto de duplicatas, envolvendo os seguintes valores. Então vamos lá, vamos supor que eu tenha duplicatas no valor de 19 mil e eu quero fazer um desconto no banco. Pessoal, para quem não sabe o que é uma duplicata, imagine assim, você tem uma empresa, tá? E você faz uma venda, você vende normalmente. Vamos supor que eu vendi 19 mil na minha empresa. Eu tenho lá um certo produto e fiz várias vendas aí e deu 19 mil. Só que vamos supor que esses 19 mil aqui eu vendi a prazo. Quer dizer, todos os meus clientes vão pagar exatamente daqui a um mês, exatamente daqui a 30 dias. Aí eu falo, beleza, eu vendi 19 mil, só que eu vou receber esses 19 mil daqui a 30 dias. Só que eu preciso de dinheiro para hoje. Vamos supor que minha empresa não tem dinheiro, eu tenho que pagar as contas da empresa, preciso pagar funcionário, preciso de repente comprar algum material. Eu não posso esperar um mês para receber esses 19 mil, eu preciso para hoje. Então o que eu faço? Eu vou no banco e levo esses 19 mil, que a gente chama de duplicata, que é o dinheiro que eu tenho para receber. E falo para o banco, olha, eu queria descontar esses 19 mil. O banco fala, beleza, eu desconto para você, só que eu cobro 3% desses 19 mil aqui. Aí você fala, legal, eu vou receber um pouco menos, mas tudo bem. Eu prefiro ter um pouco menos desses 19 mil hoje, tá? Pelo menos eu faço aqui, pago os meus compromissos, do que ter 19 mil daqui a um mês, tá? E aí eu não vou ter dinheiro para pagar meus compromissos. Então o banco cobra 3% ao mês e tem também o imposto sobre operações financeiras, que é 0,041% ao dia ou 0,123% ao mês, tá? Então vamos lá. Então, o que seria a reciprocidade? Manter um saldo médio em conta corrente equivalente a 10% do valor liberado. Eu já vou explicar isso daqui a pouco. Então, nessas condições, é determinado inicialmente, esse passo inicial aqui, ó, que o valor liberado pela instituição financeira vai ser de quanto? Então, vamos lá. Eu tenho 19 mil de duplicatas que eu fui para o banco para descontar. Ele cobra 3% disso daqui, ó. 3% ao mês, como é de um mês, né, isso daqui, né? Então o banco me cobra R$570 para descontar esses 19 mil. Além disso, tem o imposto sobre operações financeiras, que é 0,0123% ao mês. Calculando isso daqui dos 19 mil, ó, eu tenho mais 23,37 para pagar. Então 19 mil menos 570, que é o lucro do banco, e menos esses impostos aqui, ó, dá 18.406,63 centavos. Ou seja, eu levei para o banco 19 mil duplicatas para receber daqui a um mês e vou sair do banco hoje com esse dinheiro aqui, ó, 18.406,63. É menos, né? Claro, né? O banco tem que ter o lucro e tem o imposto que eu tenho que pagar. Percebe uma coisa aqui comigo, ó. Na prática, seria a mesma coisa que eu chegasse no banco hoje e falasse assim, ó, eu preciso de um empréstimo desse valor aqui, ó, e eu me comprometo a te pagar 19 mil daqui a um mês. Na prática é a mesma coisa. A única diferença aqui nessa operação de desconto de duplicados é que eu fui no banco, pedi esse empréstimo de 18 mil e vou pagar 19 mil daqui a um mês, só que através das duplicatas. Em vez do cliente pagar direto para mim, esses 19 mil já vão direto para o banco. Entendeu? Se fosse um empréstimo aqui, ó, eu poderia pedir isso aqui de empréstimo, os clientes pagariam para mim, né? A hora que caísse na minha conta, eu repassaria para o banco esses 19 mil. Mas como eu estou fazendo a operação de desconto de duplicata, essas duplicatas já vão direto para o banco, nem passa pela minha mão. Então seria como se fosse uma garantia de que o banco ia receber. Eu já vendi, eu já sei que vou receber, então eu já transfiro o valor desses pagamentos aqui, ó, direto para o banco. Então eu saio hoje com esse dinheiro aqui do banco e daqui a um mês, quando os clientes pagarem, já cai direto na conta do banco, tá? Esses 19 mil. Então na prática é isso daqui que acontece, tá? Então vamos lá, eu descontei 19 mil, esse é o lucro do banco, esse é o imposto e estou saindo com isso daqui hoje do banco. Só que tem aquele negócio do saldo médio, aquele negócio de reciprocidade bancária. O banco vai olhar para mim e falar, olha, beleza, eu desconto as suas duplicatas, eu cobro 3% ao mês, tem esse imposto aqui que você tem que pagar, só que para mim fazer isso daqui, ó, você vai ter que deixar 10% desses 19 mil aqui, ó, no banco.
Você vai ter que deixar isso daqui no banco durante um mês. E daqui a um mês você vai lá e retira esse dinheiro. Fala, beleza, estou precisando do dinheiro na minha mão hoje, tudo bem. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Conforme estabelece a reciprocidade do saldo médio, do total de créditos são descontados 10%, que permanecerão depositados em conta corrente no banco. Admitindo que o saldo médio seja calculado a partir do montante solicitado, o valor efetivamente liberado ao cliente atinge A. Então vamos lá. Então eu tenho que deixar 10%, ó, que é a reciprocidade, dos 19 mil das duplicatas no banco. 10% de 19 mil, se você fizer na calculadora, dá R$ 1.900. Percebe? Eu não ia sair com o banco com 18.406,63 no desconto de duplicata normal? Ia, né? Percebe aqui, eu vou voltar aqui para você ver, ó, tá vendo? 18.406,63. Só que eu tenho que deixar 10% durante um mês no banco, que é R$ 1.900. Então, na verdade, eu vou sair do banco com isso daqui menos 1.900. Eu vou sair com 16.506,63. E esses 1.900 vão ficar na minha conta durante o mês. Daqui a um mês, eu vou lá e retiro esses 1.900. Entenderam? E o que o banco faz com esses 1.900? Aquilo que eu falei no começo da aula, né? O banco pega durante esse um mês, investe esse dinheiro, faz mais dinheiro, e aí o lucro fica para ele, e daqui a um mês eu vou lá e retiro esses 1.900. Tá? Bom, então percebe uma coisa, deixa eu só ler aqui, depois eu vou explicar mais uma coisa. Ao final de 30 dias, os 19 mil em duplicatas são resgatados e creditados ao banco. Lembra? Esses 19 mil já cai direto na conta do banco. Nesse momento, ainda os 1.900 que ficarem em conta corrente do cliente são liberados e reduzem o valor da parcela transferida ao banco. Tá? Então, 19 mil menos 1.900 dá 17 mil. Deixa eu explicar bem isso daqui para vocês. Ó. Percebe, ó, eu estou saindo do banco com 16.506,63. 1.900 ficou no banco para me retirar daqui a um mês. Ficou 1.900 desses 19 mil. Percebe uma coisa, pessoal. Isso daqui ó, seria a mesma coisa ó, que ao invés de eu descontar 19 mil no banco, seria a mesma coisa que eu estivesse descontando 17.100 e não estivesse descontando 1.900. Imagina, 17.100 mais 1.900 dá 19 mil, que é a duplicata que eu descontei inicialmente. Agora percebe que desses 19 mil, 1.900 eu só vou retirar daqui a um mês, daqui a 30 dias. Então, imagine se eu não tivesse levado desses 19 mil, 1.900 em duplicata. Tem lá um cliente lá que vai me pagar daqui a 30 dias 1.900, mas eu não levei para o banco. Eu deixei em casa lá para me receber direto na minha conta daqui a um mês. Concorda que é a mesma coisa? Eu levar 19 mil para descontar no banco e levar 17.100 para descontar no banco é a mesma coisa, porque esses 1.900 aqui, ó, eu vou receber ele daqui a um mês de qualquer jeito. Estando em casa duplicata ou estando no banco, é daqui a um mês que eu vou receber. Porque o banco exige que eu deixe isso daqui em duplicata, ó, desses 19 mil, ó, daqui a 30 dias. Então, eu vou ter que resgatar esse dinheiro daqui a 30 dias no banco, mas se eu tivesse deixado em casa essas duplicatas, daria na mesma. Na prática, daria na mesma. Tem um cliente lá, eu pego uma duplicata dele, um cliente que comprou 1.900 e deixo em casa. E vou no banco e levo só 17.100. Dá na mesma. Então, na verdade, aqui, ó, ao final de 30 dias, os 19 mil em duplicatas são resgatados e acreditados ao banco. Ok. Mas nesse momento, ainda os 1.900 que ficarem em conta corrente do cliente são liberados e reduzem o valor da parcela transferida ao banco. Então, na verdade, na prática, eu estou descontando 17.100 do banco. Eu não estou descontando 19 mil, porque esses 1.900 aqui eu vou receber daqui a 30 dias de qualquer jeito. Ok? Vamos avançar aqui para ver se fica mais claro. Dessa maneira, o custo efetivo dessa operação, incluindo a perda dos recursos retidos pelo banco, na forma de reciprocidade, atinge. Então, repara, ó, eu não estou saindo do banco com 16.506,63, porque 1.900 ficou no banco. Mas, na prática, o banco ó, ele vai receber 19 no final. Ele vai receber 19 mil no final dos clientes, mas ele vai ter que me repassar 1.900, porque eu deixei 1.900 no banco. Então, na prática, vai ficar 17.100 para o banco. Seria a mesma coisa que eu estivesse descontando 17.100 e saindo do banco com 16 mil
16.506,63. Então, o custo efetivo da operação, lembra no começo da aula que era 3%? O que o banco me cobrava para descontar a duplicata? Mas com essa operação de saldo médio, se eu raciocinar desta forma aqui, ó, na verdade o custo da minha operação sobe, é 3,59% ao mês, tá? Porque seria como se eu estivesse descontando 17.100 e saindo do banco com 16.506,63. Tá? Percebe que é isso que está acontecendo. Ó. Eu fui no banco, eu não estou saindo com esse dinheiro, 16.506,63. O banco não vai me devolver 1.900 daqueles 19.000, ele vai me devolver 1.900 no final daqui a um mês. Eu só deixei lá no banco. Se eu tivesse deixado em casa, do meu ponto de vista, daria na mesma. Porque 1.900 deixando no banco deixando no banco ou não, eu só vou receber daqui a um mês. Então, do meu ponto de vista, eu só estou levando para o banco 17.100 para descontar a duplicata. E aí percebe, o custo da operação, 17.100, equivale a quanto de 16.000? Equivale a uma parte inteira, 3,5947374, ou seja, 3,59%. É exatamente esse o valor aqui, ó, que esse desconto de duplicata está me custando. Não é nem 3% ao mês, é 3,59% ao mês que eu estou pagando. Eu estou pagando mais caro ainda, para você ver quanto que o banco lucra. Então vamos lá. Nesse raciocínio, considera-se para o cálculo do valor líquido liberado e, consequentemente, da determinação da taxa racional de desconto, os encargos financeiros totais pagos à vista, juros e IOF. E também o montante retido pelo banco, que é o saldo médio como reciprocidade. É interessante observar que, nesta metodologia de cálculo, o custo de oportunidade do saldo médio é embutido no custo total da operação. Percebe? Ele me cobra 3% no início, mas eu não estou pagando 3%, porque do meu ponto de vista, eu estou descontando 17.100, porque 1.900 desses 19.000 eu já vou receber daqui a um mês mesmo, tanto faz esses 1.900 ficar no banco ou ficar duplicado lá comigo. Para mim, eu vou receber daqui a um mês. Então, é como se eu estivesse descontando 17.100 e recebendo 16.506,63. Então, na verdade, eu estou pagando para o banco 3,59%. Eu não estou pagando 3%, como está lá na operação inicial. Então, ó, é interessante observar que nessa metodologia de cálculo, o custo de oportunidade do saldo médio é embutido no custo da operação. Está embutido. Considere-se a taxa efetiva de juros cobrada pelo banco. 3,59% ao mês como calculado. Ao se acrescentar aos encargos financeiros 593,37, o custo da manutenção do saldo médio 68,21, que é 3,59 de 1.900, e relacionar esse resultado com o valor líquido, o valor da duplicata menos juros e IOF, chega naturalmente ao mesmo valor. Aqui, esse resultado que eu tirei do livro, 593,37 mais 68,21, ao acrescentar os encargos financeiros, 593,37 está aqui, mais 68,21, e dividindo por esse valor, que é o valor que eu estou saindo do banco, vai dar esse valor aqui. Esse exemplo eu retirei do livro, do Assaf. Se você verificar no livro lá, tem esse exemplo, demanda um pouco de atenção para poder entender, mas eu achei meio complicado. Tem um raciocínio que eu coloquei aqui, que é um pouco mais fácil para a gente entender da onde que vem esses 3,59. Que é exatamente aqui. Na prática, é a mesma coisa que você tivesse descontado apenas 17.100, foi aquilo que eu falei. Esse raciocínio é melhor, para entender da onde vem esses 3,59. Então, é como se eu tivesse descontado 17.100 de duplicatas no banco e tivesse segurado uma duplicata de 1.900. É como se eu tivesse na minha casa 1.900, mas na verdade esses 1.900 estão retidos pelo banco, para ele poder investir onde ele quiser. A qual você receberá esse valor daqui a um mês. E estivesse saindo do banco com 16.506,63. Do meu ponto de vista, é isso que está acontecendo. Então foi aquele cálculo que eu fiz lá no slide passado. 16.506,63 vezes um fator de atualização dá 17.100. Então, quanto que 17.100 equivale de 16? Equivale a uma parte inteira e 0,359. Ou seja, isso daqui, para chegar nisso daqui, eu preciso jogar 3,59% ao mês.
Então, ao invés de estar pagando para o banco 3% ao mês, eu estou pagando 3,59%. Ok, pessoal? É meio complicado? É. Chatinho? É. Mas um pouco de raciocínio você acaba entendendo e deve entender isso daqui, porque é exatamente assim que o banco procede, né? Então, você sempre, quando você trabalha com matemática financeira, sempre tenta analisar dos dois lados. Do ponto de vista do banco, tá? Então, imagine que você é o banco. Então, veja tudo que o banco está fazendo. E analise na prática o que está acontecendo do seu ponto de vista. Do meu ponto de vista, está acontecendo isso, isso e isso. Então, estou pagando isso para o banco. Tá? Então, do meu outro ponto de vista, é como se eu estivesse descontando 17.100 de duplicata e estou saindo do banco com 16 mil. Fazendo esse raciocínio, dá os 3,59%, e não aqueles 3% inicial. Tá? Então, é isso daqui, na realidade, que eu estou pagando para o banco. Então, na verdade, aqueles 3% inicial é meio que uma maquiagem. Tá? Aqui, não, do meu ponto de vista, não reflete a realidade do que está acontecendo. Por isso que é importante a gente entender bem esses cálculos para saber exatamente quanto que a gente está pagando. Tá? Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Tá? Deixa um comentário aí da aula, se vocês gostaram, não gostaram. Se quiser deixar alguma aula específica nos comentários, deixem aí que eu leio. Depois, quando possível, farei essa aula. Tá? E um abraço, tá? E até mais.